Blog Talk Radio. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. O programa hoje começa até com uma boa notícia. Aqui nos Estados Unidos, o diário do Ronald Reagan, que foi editado recentemente, passou em todas as listas de best-sellers, ultrapassou o livro do Al Gore, sobre esse negócio do aquecimento global. Quer dizer que até depois de morto, o Reagan ainda é o maior sucesso da política americana. Mas nem tudo são boas notícias, evidentemente. Aqui o Eduardo Banks envia um e-mail contando que denunciou junto ao site da ONG SufferNet Brasil a comunidade do Orkut intitulada Eu Odeio Fanáticos Religiosos, a qual estava defendendo o assassinato do padre Luiz Carlos Lodi, do Provida de Anápolis. Você veja, esses camaradas, eles põem assim, eu odeio fanáticos religiosos, né, e saem pregando a morte do cara. Quer dizer, como é que o fanático é o outro e não eles? Eles são não apenas fanáticos, mas são psicopatas, são perigosos. Né? Eu esqueci o nome da dona dessa comunidade. É uma mocinha toda metidinha, né? Mas procure a comunidade. Eu odeio fanáticos religiosos no Orkut. E vocês vão ver, tá lá mesmo, um monte de gente dizendo que tem que matar o padre. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Aliás, para eles é normal mesmo. O pessoal sempre foi assim. Né? Então, a denúncia foi mandada para o site www.denunciar.org.br. E vocês podem acompanhar o caso, porque o Eduardo manda aqui o número, se vocês quiserem anotar. Anotem aí, 661-267-622-3737. Repetindo, 661-267-622-3737. Não, provavelmente não vai dar nada, mas valeu a pena. Parabéns, Eduardo, pela sua iniciativa. Agora você me manda aqui uma coisa maravilhosa. Eu acho que quem mandou foi o Yuri. Aqui, ó. Uma questão que caiu no concurso público para técnico em regulação de aviação civil da Agência Nacional de Aviação Civil do Brasil. Questão número 59. A garota de programa Bruna Surfistinha tornou-se um dos maiores sucessos do mercado literário brasileiro em 2005 com o livro A Pessoa é para o que Nasce. B. O Doce Veneno do Escorpião. C. O Céu de Sueli. D. No Quarto de um Motel. E. Madame Satã. A resposta certa é B. Né? Diz aqui o B de boquete. O Doce Veneno do Escorpião. Você vê que isso aqui é alta cultura. Né? Como é que um sujeito pode ser técnico em aviação civil sem ter lido o livro da Bruna Surfistinha? Realmente não é possível. Né? Eu confesso para vocês que a minha total ignorância, eu não tenho a menor ideia de qual era o livro. Né? Eu achei que fosse até No Quarto de um Motel, mas depois eu achei que era óbvio demais, esse título para ser a Bruna Surfistinha, mas aí me informa, foi O Doce Veneno do Escorpião. Ora, pô. Né? Agora, aqui, as coisas no mundo estão ficando pretas. Você vê que o desenhista de histórias em quadrinhos, clássico, Will Eisner, ele fez uma história em quadrinho chamada O Complô, a história secreta dos protocolos dos sábios do Sião. Né? E que é a história verdadeira dos protocolos dos sábios do Sião, como é que aquilo foi tramado ali pelo governo czarista no século XIX para justificar lá uma perseguição generalizada aos judeus. A história simplesmente conta, os quadrinhos simplesmente contam essa história. Muito bem. O livreto foi considerado propaganda por oficiais do Parlamento Europeu, que se recusou a distribuir entre seus ministros e funcionários cópias que o autor tinha mandado. Então quer dizer o seguinte, você não pode mais falar mal dos protocolos do Sábio do Sião. Né? Se você resolveu contar a história, então é você que por sua vez vira um conspirador. Agora, aí em São Paulo também, está circulando aí no YouTube um vídeo, né?
um sujeito, um professor lá, entra na Assembleia do Sintusp e diz, olha que eu sou judeu, queria saber por que vocês querem acabar com o Estado de Israel. Isso é uma gritaria medonha, ninguém deixa o sujeito falar. Né? Quer dizer, ela só tem adeptos do Hamas e do Hezbollah. Né? E que acham que estão fazendo a coisa mais linda do mundo. Né? Agora você veja que coisa. O ser humano não é... Raríssimos seres humanos são capazes de saber tratar com justiça os seus semelhantes. Mas na modernidade apareceram milhões de pessoas que acham que são capazes de espalhar o reino da justiça sobre o planeta inteiro, implantar o reino da justiça. Quer dizer, é uma obsessão de ser Jesus Cristo. Quer dizer, cada um deles, né, já é o Jesus Cristo que está retornando com um chicote na mão, né, para vingar as injustiças e implantar o reino da justiça no planeta. Quer dizer, a simples ideia já é suficiente demente, né, para que essas pessoas fossem... O sujeito falou, eu vou implantar o reino da justiça, nós temos que implantar o reino da justiça na Terra, né, tinha que internar o neguinho imediatamente, pô, as pessoas são um flagelo. Né? Agora, elas vêm se multiplicando em número cada vez maior, cada geração aparece mais justiceiros. Quando você vê o saldo total da obra dos justiceiros, são centenas de milhões de cadáveres. Né? São povos inteiros escravizados, povos inteiros mandados para campo de concentração, povos inteiros expulsos das suas terras, povos inteiros exterminados. Né? Ao mesmo tempo, assim, o crime se tornando um dos poderes regentes do mundo. Né? Quer dizer, o saldo de 3 ou 4 séculos de atividade desses justiceiros é uma sucessão de flagelos como jamais existiu em toda a história humana. Se você pegar, eu já fiz essa conta uma vez, se você pegar só a história do comunismo, quer dizer, o comunismo não é a totalidade do movimento revolucionário, é só uma etapa dele. Se você pegar a história do comunismo, o comunismo matou mais gente do que todas as guerras, terremotos e epidemias durante toda a história humana. Quer dizer, o comunismo só em 2 países, Rússia e China, matou mais gente do que tudo que aconteceu de mal para a humanidade durante toda a história humana. E eu estou falando isso, não é um chute, não é uma comparação, eu fiz a conta. Quer dizer, eu peguei os dados do site do R.J. Rummel, que é um professor da Universidade do Havaí que estuda essas coisas, estuda esse fenômeno de morticínio coletivo, e você vê que nada na história humana foi pior do que isso. Estou falando só do comunismo. Agora, se você pegar todo o movimento revolucionário que vem desde aquelas seitas gnósticas, né, do século XV, XVI, por aí, passando pela Revolução Francesa, a Revolução Mexicana, né, até chegar nos dias de hoje, então é muito mais. E eu pergunto assim, o que as pessoas estão esperando para descobrir que o único mal do mundo é de fato esse? Você não precisa corrigir todos os males, você não precisa implantar a justiça. É só, tá certo, você amarrar a mão dos revolucionários, dos salvadores da humanidade. Quer dizer, qualquer nego que vem com um plano mundial de qualquer coisa, já vou transformar o mundo, para transformar o mundo tem que apanhar na mesma hora. Mas vocês já estão assim, ensinando as crianças que tem que transformar o mundo. Né? Agora, eles já querem ensinar as crianças aquilo que em 68 ensinaram para nós, que elas têm que fazer a revolução na cama. Só que naquela época você fazia a revolução na cama quando pelo menos você tinha 18 anos de idade. Agora não, agora com 3, 4 aninhos, você já tem que começar a fazer a revolução na cama. Tem escolas no Brasil que estão distribuindo para as crianças, né, um folhetinho, assim, alguém já passou a mão na sua bundinha? Alguém já mexeu no seu pingolim? Você gostou? E se o nego você não gostou, ele já vai ter que passar por reeducação de sensitividade. Você está entendendo? Então, as pessoas vão reclamar que eu estou mandando as pessoas tomar no cu. Eu digo, mas meu filho, olha o que estão fazendo com as suas crianças nas escolas. Não é que estão mandando elas tomar no cu, estão ensinando a dar o cu. E se pode isso, por que eu não posso mandar as pessoas tomar no cu? Quer dizer, que coisa, as pessoas que aceitam isso passivamente, tá certo? Que se submete a isto, tá certo? A esse tipo de prepotência, quer dizer, já é manipulação de criança, quer dizer, usando criança como instrumento da revolução sexual com a qual eles pretendem, dizer, implantar uma nova ordem no mundo. O sujeito assiste isso, mas quando ouve um palavrão, ele cora, tá certo? Eles são todos, né, virgens pudicas, não pode ouvir
falar palavrão. Tem outros ainda que são ainda mais metidos, que chegam para mim e dizem, olha, mas se você usa uma linguagem assim, muito chula, eles adoram a palavra chula. Eu não sei, puta, porque chula, a palavra chula é feia, né? Lembra de imediatamente chulé. Mas eles adoram falar chula, não usem linguagem chula, né? Eu me gabo de jamais ter usado essa palavra chula na minha vida. Esse adjetivo eu nunca usei e nem vou usar. Estou só citando porque é o que os caras dizem. Se você usa palavras chulas, você afasta uma parte dos ouvintes. Quer dizer que os negros querem me ensinar como é que eu, né, aumento a minha audiência. Né? Daí eu pergunto para ela, que audiência tem em você? Quantas pessoas prestam atenção em você? Evidentemente, nenhum. São todos uns coitados que nem os filhos dele ouvem o que ele tem a falar. Quando ele vai falar, a mulher dele bate nele. Tá, não tem audiência nenhuma, é zero de audiência na sua própria casa. Nem o cachorro presta atenção no que o negro tem a falar. E vem chegar para mim que sou, vamos dizer, o mais ouvido aqui do Throat Speak, que é um dos 100 sites mais importantes dos Estados Unidos. Eu pergunto, tem algum lugar acima do primeiro para ocupar? Quer dizer, você vai me ensinar a ter audiência? Ora, porra. Quer dizer, brasileiro não se enxerga mesmo, é assim que o negócio tá. As pessoas dão palpite em coisas que ultrapassam a capacidade delas, assim, mas ultrapassam infinitamente, infinitamente. Né? Aqui tem um palhaço que mandou uma mensagem para o site lá do Luiz Nassif, falando estilo pop neocon. Está se referindo a mim, evidentemente, né? E dizendo que há um novo estilo literário no Brasil, que é o pop neocon, né? Mas esse estilo não é o mesmo revelado nas letras tônicas de Lacerda, a ponto de levar o Getúlio ao suicídio, dizem as más línguas. Nem tem a graça e a ironia fina do Nelson Rodrigues. Não é humorístico o humor negro como o de Paulo Francis, nem traz o idealismo rascante de um Glauber Rocha. Não é inteligente como o de Melchior, nem tão pouco instigante como os editoriais de antigos jornais de referência como o Correio da Manhã. Olha, eu acho gozado que as pessoas assim, sempre querem me comparar com pessoas que estão totalmente fora do esquadro, né? Quer dizer, uma delas é o Paulo Francis, né? Ele não é, como é que estão... humorista como o Paulo Francis. Olha, eu sou muito mais humorista do Paulo Francis, porque o Paulo Francis, inclusive, tinha muita coisa ali que era, evidentemente, de mau gosto. Quer dizer, o Paulo Francis, quem é que não percebe que nas etapas finais da sua vida, o Paulo Francis estava escrevendo mal, que era aquele estilo entrecortado, todas aquelas frases de 2 palavras, aquele negócio picotado, né? Tá na cara quando ele estava escrevendo nervoso. Né? O Paulo Francis nunca foi, eu gostava muito do Paulo Francis como meu amigo, mas nunca foi modelo para mim, muito menos modelo literário. Quer dizer, ter horror de escrever como o Paulo Francis, horror. Quer dizer, eu faço o contrário. Qualquer um que lê, vê lá que eu faço aquelas frases de 10, 15 linhas, né? Com ponto e vírgula, cheio de conjunções, etc, etc. Eu gosto de explorar as possibilidades da língua portuguesa. Né? Quanto a Melchior, digo, faça-me um favor, não é inteligente como o Melchior. Escuta, para pensar. O Melchior era um sujeito erudito, tá certo? Mas filosoficamente era nada. O livro dele, A Natureza do Processo, que é o livro mais filosófico da obra dele, é pueril, é primário, é uma coisa que assim, com 10 linhas você desmantela aquele argumento. Quer dizer, como é que o Melchior vai ser modelo para mim? Só faça-me um favor. Quer dizer, os caras criaram essa... Quando são pessoas que, na verdade, as pessoas que dizem isso, nunca leram o Zé Guilherme Melchior. Eu li o Zé Guilherme inteiro, tudo que existia com o nome do Zé Guilherme na capa, eu li tudo. Eu li, pensei, examinei, discuti. Eu discuti muito com o Bruno Tolentino, que era amigo dele. Eu não conhecia o Zé Guilherme pessoalmente. Mas, olha, eu sei as limitações do Zé Guilherme. Entendeu? O Zé Guilherme era bom assim, na história cultural, na crítica literária, tudo que fosse uma questão, vamos dizer, de acumulação de dados e sua expressão erudita. Tá? E ponto final. Como filósofo, não era nada. Quer dizer, como é que vai... Você está brincando? Vem falar de Zé Guilherme Melchior para mim. Modelo para mim, no Brasil, só teve o Mário Ferreira dos Santos. Né? Agora, essa coisa primária. Quer dizer, quando o sujeito começa com essa coisa... Às vezes me compara com o Carlos Lacerda. Aquele idiota do Armindo, né? Armindo Abreu, o homem da penteadeira da vovó, fica lá diante da penteadeira da vovó dizendo que eu quero ser o Carlos Lacerda quando crescer. Eu falo, meu Deus do céu, se for para isso eu não ia querer crescer nunca, porque para ser o Carlos Lacerda, em primeiro lugar, tinha que ser um político, tinha que ter uma carreira parlamentar, etc. Isso aqui, que era, vamos dizer, a vida dele e que para mim seria a morte. Né?
Então, o que é que eu tenho a ver com o Carlos Lacerda? Em primeiro lugar, eu escrevo muito melhor que o Carlos Lacerda, é uma coisa óbvia. O estilo do Carlos Lacerda é um estilo jornalístico, apressado, muito mal trabalhado. Ele tinha um talento literário, mas um talento falhado, que nunca se expressou numa obra mais de peso. Né? Então, falando, não tem o menor sentido, né? Mas são aquelas figuras, assim, aqueles lugares comuns, né? Agora, sempre tem esta... Daí o cara diz assim, e outra coisa, chamada de estilo neocon. O sujeito evidentemente não sabe o que é neocon. Quer dizer, neocon é uma divisão interna da direita americana, muito específica, né? Muito localizada, tá certo? E que eu acho que não chega a 12 ou 15% da direita americana, tá certo? Eu nunca, nenhum único momento, tá certo, senti a menor simpatia pelos neocons. Você sempre disse que isso ia acabar mal. E você vê que pela influência que tiveram no governo Bush, está acabando mal mesmo, né? Porque são todos discípulos do Léo Strauss. Eu tenho uma certa apreciação, vamos dizer, modesta, apreciação fria e crítica pelo Léo Strauss, né? Escreveu algumas coisas boas, mas tem outra que eu acho que é de um exagero total. E, quer dizer, eu acho que o Léo Strauss, perto do Eric Voegelin, não era nada, era um menino, era um aprendiz. Né? Mas, infelizmente, quem foi ouvido aqui pelo pessoal universitário foi o Léo Strauss. Mas então, esse negócio de neocon, a expressão neocon dentro da política brasileira não faz o menor sentido. Não existe um único neocon no Brasil. E o pessoal não sabe. Eles leram a palavra, acham bonita e sai que nem papagaio, que nem macaco. Eu já disse que o cérebro brasileiro, né, ele é uma mistura de macaco e papagaio, porque tem, vamos dizer, a imitação verbal do macaco e a gesticulação histriônica do macaco. Então, é o mapaco, o papamaco, como seja, né? Então, isso aqui é um exemplo, né? Agora, pior é o seguinte, pior que tem um outro rapaz aí, outro sabereta, que é de um blog aí chamado Palatando, que pegou lá, fez um resuminho biográfico, fez uma teoria sobre a minha biografia, explicando assim, freudianamente, desde a infância, né, como é que eu cresci, eu era um garoto doente, e depois lutei muito pela vida, papai, depois caí nas boas graças do grupo do Miguel Reale, tá certo? E subi na vida levado pela proteção do grupo do Miguel Reale. Então, aqui, pô, o nome do rapaz é Adriano não sei das quantas. E, mas, pô, tão jovem, já vigarista, que merda! Onde é que tirou isso da cabeça, porra? Grupo do Miguel Reale? Quer dizer que eu entrei no jornal, subi graças à proteção do grupo do Miguel Reale. Mas que loucura é esta? Eu não tenho absolutamente nada a ver com esse grupo. Olha, do grupo inteiro, só conheci um, que é o próprio Miguel Reale. Conheci anos depois de já estar no jornalismo. E nunca gostei desse grupo, não tive a menor apreciação, porque acho que eles sempre boicotaram o Mário Ferreira, que era muito mais capaz do que todos eles somados, incluindo o próprio Miguel Reale. Tá certo? Também não poderia me aproximar desse grupo filosoficamente por ser uma escola culturalista, kantiana, pela qual eu sempre senti o total desprezo. Tá certo? E olha, eu tinha a simpatia, vamos dizer, pelo Dr. Miguel, pessoalmente, pelo que ele tinha feito no passado, pela totalidade da obra, e também, vamos dizer, pela idade, pela sua importância cívica, por assim dizer, no Brasil. Então, nunca puxei discussão com ele a esse ponto, nem puxaria, porque não parece, mas eu sou um sujeito educado. Eu sei o que é a verdadeira educação, o que é ter verdadeiro respeito pelas pessoas, não é essa aparência boboca de se fazer de bonzinho com o Brasil. Agora, esse moleque, então, se mete a interpretar uma coisa que está infinitamente acima da capacidade dele. O que eu acho gozado é o seguinte: fazer especulações biográficas sobre um autor cujo endereço de e-mail está na página dele, que tem até um telefone, que é o telefone aqui desse programa, ele pode ter perfeitamente telefonar e perguntar: o senhor conheceu por acaso alguém do grupo do Reale? A resposta seria evidentemente não. Agora, no Brasil é o seguinte: você quer se fazer de importante, então você explica o pensamento dos outros, sempre pela influência de grupos ou pela adesão a grupos. Porque no Brasil ninguém pensa, você só adere a grupos, tá certo? Então o nego, sendo assim, ele projeta isso nos outros e quer explicar a minha biografia, que é a biografia intelectual mais solitária que o Brasil já teve, muito mais que qualquer um que você pode imaginar, tá certo? E explicar por adesão a grupo e proteção num grupo. Ora, vai lamber sabão. Depois o nego ainda pega aqui uma... Bom,
não vou nem comentar, mas isso é muita besteira demais, deixa pra lá, vai. Mas está se formando uma geração de idiotas no Brasil hoje que é muito pior do que a anterior. Muito pior. O que está acontecendo no Brasil, culturalmente falando, é uma coisa de uma gravidade extrema. Por quê? Porque o pessoal está perdendo os parâmetros, está perdendo o senso de medida, não tem mais as referências de civilização. Não tem mesmo, apagou. Quer dizer, qualquer moleque, ele lê um livro, e aquele livro para ele é assim, passa a ser a referência e ele pensa tudo em torno daquilo, está entendendo? Quer dizer, não tem mais aquela, vamos dizer, visão do processo histórico como um todo, visão civilizacional. Não tem mais isso. Olha, isto foi a primeira coisa que eu tentei adquirir na minha vida, porra. Quer dizer, eu digo, se eu não tiver, vamos dizer, uma visão das épocas históricas, tá certo? Por exemplo, dos estilos históricos em literatura, estilos de pensamento, com a sua cronologia muito exata, eu vou imaginar o mundo errado. E essas pessoas imaginam errado. Tá certo? Elas não sabem datar as coisas e, portanto, não sabem quais são os termos de comparação. No Brasil, ninguém mais sabe. Tá certo? E quando o país fica assim, significa que está todo mundo fora da realidade. Vocês não imaginam como o Brasil inteiro é ridículo, perto do que... Quando você compara com o que acontece aqui, você vê, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, vamos dizer, um pai de família, aqui no interior dos Estados Unidos, ele é uma espécie de capitão de navio, tá certo? Empresário, fazendeiro ou coisa assim, né? Ele tem que cortar sua própria grama, ele tem que rachar sua própria lenha, ele tem que fazer as contas e acompanhar o negócio o preço da hipoteca da casa, tá, né? Ele tem que fazer conserto na própria casa, porque a casa não anda. Em suma, tem que cuidar de uma multidão de coisas e tem que botar todo mundo para trabalhar, porque aqui não tem essa moleza de empregada doméstica, não, tá, né? Então, o nível de capacidade que se requer para um sujeito ser simplesmente um pai de família, aqui, por exemplo, na Virgínia, é uma coisa que um brasileiro, se você pegar, vamos dizer, um engenheiro formado no Brasil, não é capaz disso. Não tem capacidade. O brasileiro depende dos outros para tudo. Para tudo ele pede socorro, ele tem para quem pedir socorro. Tá certo? Então, no mínimo, arruma lá 2 empregadas domésticas e ainda manda na empregada doméstica e ainda quer comer a empregada doméstica, né? Porque acha que é o gostosão e que a empregada deve alguma coisa para ele, né? Quer dizer, o nível de competência que o cidadão médio americano tem que ter é uma coisa que para o brasileiro é impensável. Então, alguma coisa realmente muito, muito grave está acontecendo no Brasil, porque há algum tempo atrás o pessoal pelo menos tinha a visão do que era a incapacidade brasileira. Hoje eles não sabem mais que são incapazes. Quer dizer, eles perderam a medida da sua própria desgraça e estão se achando muito bonitos e estão dando palpite sobre tudo. É claro que isso vai acabar de afundar o Brasil, vai acabar de matar o pouco que sobrou. Né? Eu tenho alguém aí na linha, peraí. Alô? Alô? Olá, tudo bom? Tudo bem? Quem está falando? É o Alfredo aqui de Connecticut. Oi? Então, tudo bem. Eu estou ouvindo aí o seu programa, estou vendo a respeito, você está falando a respeito do brasileiro, a questão do brasileiro de não conseguir entrar nessa cronologia do tempo, de interpretar as coisas segundo a cronologia, entendeu? Eu dou aula de teologia aqui, eu estou enfrentando o mesmo problema. Porque o que acontece? Quando eu falo com os alunos para estudar os escritos sagrados e tudo mais, eles não entendem as épocas, nem o estilo literário. É difícil colocar isso na cabeça deles. Então eles pegam o texto onde... Bom, mas aí você está falando de moleque de escola. E eu estou falando de formadores de opinião. Você está entendendo? Quer dizer, o mesmo problema que você vê com a molecada aqui nos Estados Unidos, molecada de 14, 15 anos, eu estou vendo com um homem de 50 que escreve no jornal, catedráticos, pô. Os caras não têm a menor ideia de onde estão. E são aqui, inclusive eu procuro falar com eles, né? Eu digo, olha, vocês estão nos Estados Unidos, isso aqui é um país, é o que tem dito, aqui é um país onde as pessoas lutam, as pessoas procuram conhecer as coisas, as pessoas são batalhadoras e tudo mais, né? Então eu falo para eles, pessoal, aprende a ler inglês pelo menos. Nem isso eles querem. Não querem, não. O que aconteceu na educação secundária aqui é uma coisa monstruosa, né? Aliás, falando nisso, eu tenho alguém aqui que me deu o endereço de onde você se pode baixar o livro que eu andei citando aqui, o livro da Charlotte Iserbyt, The Deliberate Dumbing Down of America, que
É a história de 50 anos de conspiração para destruir a educação americana para criar essa mesma situação que você está descrevendo. Né? E daqui a pouco eu acho aqui esse negócio. Tem aqui endereço onde você pode descarregar o livro na internet. Não deixe de ler isto, se puder. Okay. Eu vou dar um endereço daqui a pouquinho, porque aqui na confusão dos papéis aqui... Né? Tá aqui. É simples. www.deliberatedumbingdown.com. É facílimo, né? Deliberatedumbingdown.com. Ok. Não deixe de ler isso, porque é o que você está falando. Quer dizer, o que você está dizendo é inteiramente verdade. Quer dizer, houve uma destruição e a molecada está ficando estúpida. Mas acontece o seguinte, aqui você ainda tem geração de adultos que ainda seguram um pouco, e nem todas as escolas decaindo dessa maneira. Uhum. Mas se você acompanha as revistas literárias, revistas de cultura aqui, né, como New Criterion, Commentary e tal, é de um nível que no Brasil é impensável. Esse nível de discussão que tem aqui, primeiro pelo número, a quantidade delas, é a quantidade monstruosa de revistas de excelente nível. Né? E no Brasil você não consegue, não tem uma. No Brasil, quando você pega uma publicação pretensamente cultural, como o Caderno Mais da Folha de São Paulo, o Caderno de Letras do Jornal do Brasil, é subprimário comparado com o que tem nos Estados Unidos. E as pessoas não sabem o que é. Então, não tem uma... Veja, a primeira coisa na vida é você adquirir a medida de onde você está e qual é seu tamanho real. Verdade. Entendeu? Agora, eu vejo, por exemplo, que apesar da decadência do ensino americano, eu vejo, por exemplo, que um moleque aqui na Virgínia lê na high school é mais do que um professor universitário brasileiro lerá durante toda a sua vida. Porque os caras não aguentam ler um livro. Uma vez num curso de pós-graduação na PUC do Paraná. Quer dizer, tinha umas 60 pessoas na plateia, todas portadoras de diploma universitário, todas elas, tá certo? Então lá fazendo um curso de pós-graduação. Eu disse para elas que um estudioso universitário, um pesquisador profissional, tem que ler pelo menos 70, 80 livros por ano. A classe inteira fez... Oh! Todo mundo assustado, achando que eu era um monstro, que eu queria que eles lessem 70 livros por ano. Estava fazendo mal para eles, né? Não pode ser. Isso é uma brutalidade. Você é um fascista, você é autoritário, que coisa horrorosa. E o fato é o seguinte, que eles estavam sendo perfeitamente sinceros, porque você dá um livro para o cara ler, você ouve o ruído do cérebro. O cérebro faz plec, 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 não pega, você tá entendendo? Você ouve o ruído do cérebro. E depois você pergunta para o cara, o que você leu aí? O que é? A pessoa não sabe, não entende o que lê. Esse problema no Brasil está chegando a uma gravidade que as pessoas não imaginam. Elas acham que é brincadeira de criança, que é assim, que você pode, assim, impunemente colocar o Gilberto Gil no Ministério da Cultura, que você pode impunemente transformar as escolas em centro de formação de militantes para o MST e que isso não tem consequências. Ora, o que você está seguindo, você está formando uma geração de orangotango. Não, orangotango. O orangotango é um bicho inteligente, o orangotango precisa fazer na prática. Tem algum senso prático que ele tem. Agora, esses caras não. O orangotango pelo menos sabe subir numa árvore. Esses caras não. Se você botar eles amarrados em cima da árvore, eles caem. Entendeu? É um perigo, é. Inclusive, até em um dos programas eu ouvi falando a respeito do programa do Jô Soares, que ele estava entrevistando o Marcelo Crivella. Uhum. E ele apertando o Marcelo Crivella. Eu entrei no YouTube. E eu achei no YouTube a entrevista. Você vê que o Marcelo Crivella não sabe o que falar. Não sabe, eu aquela intimidade diante da autoridade intelectual de Jô Soares. Puta merda, como é possível? O Jô Soares, eu olhei e falei, esse cara é um burro. Porque primeiro ele citou. Ele falou assim, ó. Ele citou onde disse, né? Mas porque o homossexualismo é bom, porque Deus, quando criou, disse que aquilo lá é bom. Eu falei, não conhece nem o texto sagrado. Como é que Olha, deve ser muito bom, porque se alguém no mundo tem a coragem de comer o Jô Soares, é porque deve ser muito bom de alguma maneira. Porque você... Ainda eu falei assim... Você consegue conceber uma coisa dessa? Eu não consigo conceber. Ainda no mesmo texto que ele citou, eu disse assim, ele não citou o texto correto, porque o texto diz assim, macho e fêmea os criou, não é viado, macho e fêmea. Pois é. Ele viu que era bom. Não, agora tem uma coisa, a fantasia sexual humana não tem limites, tá certo? E eu jamais vou falar mal de quem por causa da fantasia, porque eu também tenho as minhas fantasias, louco todos nós somos, tá entendendo? Claro. Mas até uma questão estética, você perceber, vamos dizer, a adequação
espontânea do corpo, entre o corpo do homem e da mulher, tá? Que é uma coisa que, vamos dizer, tem órgãos correspondentes, né? Agora, um homem não tem um órgão correspondente. Quer dizer, ele vai se relacionar com o outro através de um negócio que não é um órgão sexual. Exato. Não é isso? Por isso que é antinatural, né? Assim como você pode usar a boca, por exemplo, o nego está lá chupando, né? O pingolim do outro. Bom, pode-se fazer um montão de coisa. Você pode transar até com um buraco de fechadura, né? A imaginação humana não tem limite, né? E é tudo fantasia mesmo, então vale tudo, né? Agora, é preciso não ter nenhum senso estético para não perceber que, vamos dizer, que a adequação do corpo de macho e fêmea é uma coisa que está na natureza. O resto não está. Né? Quando o Marcelo Crivella falou que era contra a natureza, por que contra a natureza? Ué, é simples. Todo argumento, por ele que for, ele tem que ir até as últimas consequências sem se contradizer. Uma sociedade de gays, ela não progride, ela não cresce. Não, aí nós voltamos para os cátaros. Os cátaros proibiam todas as relações sexuais procriativas. Pois é. O sujeito só podia transar assim consigo mesmo, né? Ou com alguém do próprio sexo, porque daí não funcionava, porque a procriação era proibida, o casamento era proibido. Então voltamos nisso aí, né? Como pode o cara dizer que é coisa natural, uma coisa Então eu não digo que seja antinatural, por quê? Porque a gente vê que na própria natureza existem casos, inumeráveis casos de homossexualismo, né? Tem várias espécies de animais que praticam isso. As hienas, por exemplo, as hienas praticam desde pequenininho, um negócio horroroso. Eu vi um documentário, elas nascem e já começam a fazer suruba no bercinho. Você está entendendo? E macho com macho, fêmea com fêmea, ninguém sabe o que é. Tá entendendo? Então isso não é antinatural, mas é profundamente antiestético, porque não combina. Não tem nada a ver. Precisa muito do seu aporte imaginário, precisa um esforço de imaginação. É uma variação da fantasia humana. Quer dizer, não está na programação natural. É uma coisa que corre assim, vamos dizer, à margem da natureza. Não digo contra ela, porque isso aí não vai tornar o sujeito inapto para a procriação. Tá certo? Não vai inutilizá-lo. Olha, tem uns caras que já nascem inutilizados sem isso. Ninguém precisa comer eles. O sujeito já não serve para nada mesmo. Agora, essa percepção estética das formas é uma coisa que as pessoas já estão perdendo. A educação moderna foi feita para você perder. Ele não sabe mais distinguir o que é bonito do feio, né? Coisa que... Tem uns idiotas que acham até que a percepção de beleza é cultural, é implantada na cabeça das pessoas pela cultura. Não, aqui já tem pesquisas feitas há muito tempo que bebê recém-nascido consegue distinguir o feio do bonito espontaneamente, né? E pelo senso de simetria, de proporção, etc., que é inato no ser humano. Isso não é um dado cultural. Cultural é aquela informação errada que vem confundir a percepção natural. Exatamente. Porque se você pegar um menino pequeno e disser para ele, não, isso aí que você está achando bonito não é bonito, é feio, o feio é que é bonito, você vai confundir a cabeça do moleque. Isso aí é que é cultural. Agora, a percepção de beleza é natural. E como tudo que é natural pode ser perdido. O sujeito pode perder uma capacidade natural. Capacidade de certo e errado, por exemplo, né? O senso inato do certo e errado, o senso da beleza, tudo isso precisa ser aprimorado, claro, mas pode ser perdido. Agora, com esse bando de tagarela idiota falando, que criança que não vai ficar confusa, porra. Quer dizer, em vez dos caras reforçarem o dom natural da criança, para ela perceber aquilo de maneira cada vez mais clara e mais consciente, não, eles querem embolar o meio de campo. Né? Então, eles é que vêm vêm estragar o negócio, vamos dizer, o dom natural. Mas eu sei que o bispo ficou ali todo atrapalhado por ter um respeito indevido por aquele gordo cretino, mentiroso que dói, né? E que fica lá fazendo os homossexuais de coitadinho. Eu sei que quando apareceu a estatística mesmo, que enquanto morreram 800 mil brasileiros, só houve 2.000 e poucos crimes, vamos dizer, de vítimas homossexuais que foram mortas, assim, como é que se diz, numa circunstância onde o homossexualismo dela tinha alguma importância, vamos dizer, efetiva no crime. Né? Quer dizer, é uma comunidade que não é vítima de perseguição de maneira alguma. Quer dizer, o número de homossexuais vítimas está abaixo da média do restante da população e da média do que eles dizem que ocupam
no conjunto da população brasileira, quer dizer que é 14%, bom, se eles são 14%, então, se fosse uma distribuição estatística normal, 14% das vítimas de homicídio seriam homossexuais. Não é 0,3%. Quer dizer, tudo isso é uma empulhação, é uma palhaçada. Como, aliás, agora, em tudo, você vê, essa falsificação estatística no Brasil se tornou a coisa mais normal. Agora vem esse ministro, José Gomes Prematuro, né, dizendo que existe no Brasil 1.400.000 abortos clandestinos por ano. Daí eu li isso e falei, uai, mas não eram 1.400.000 mulheres que morriam de abortos clandestinos? Até a semana passada era isso que a Folha de São Paulo alardeava. Toda esta putada abortista dizia que morriam 1.400.000 mulheres por ano de aborto clandestino. Agora vem o ministro diz que 1.400.000 é o número de abortos clandestinos, quer dizer, morrem todas? Não tem uma mulher abortista viva no Brasil? Ora, que porra! Quer dizer, os caras estão brincando, isso é estelionato, porque isso aí não é um erro intelectual, não é um erro de informação. Não, isso é uma campanha para induzir a população em erro, de maneira que ela tome decisões erradas. Tá certo? Isto é crime. Quer dizer, um ministro que sai alardeando dados falsos, tá certo? Esse cara tinha que estar na cadeia. Ele não está lá para mentir em favor do seu grupinho, tá certo? Que é um grupinho altamente financiado por Fundação Rockefeller, apoiado por essas fundações bilionárias, que tem, então, é tudo empregadinho desses grupos estrangeiros para ir lá e pregar abortismo, controle populacional, movimento gay, etc, etc. Tudo isso é um crime imenso que está diante de nós e ninguém vai pagar por ele, evidentemente, né? Com certeza não, né? Pois é. Mas, ó, você tem razão. Aqui nos Estados Unidos, presta atenção, o mundo brasilianiza-se. Guarde essa frase na sua cabeça. Toda besterol que você vê no Brasil levado ao máximo do máximo, gradativamente o mundo chega lá. É verdade. Né? O mundo vai se brasilianizar, o mundo vai se curvar ante o Brasil. Todo mundo vai ficar, né, que nem o folião brasileiro sambando no meio da avenida, cheio de cocaína até a medula, tá entendendo? Falando besteira pra caramba e se achando lindo. Inclusive aqui, onde a gente vive, aqui tem muito brasileiro. E eles chegam aqui para ver como o brasileiro é um povo dinheirista e despreocupado. Eles querem saber de ganhar dinheiro, eles não aprendem a língua, eles não fazem um curso, eles não estudam nada, não aprendem nada, ainda falam mal do país ainda. Sou testemunha disso. Os brasileiros que tem por aqui são horrorosos, são as pessoas mais incultas do Estado, não são capazes de falar a língua, só querem dinheiro, dinheiro, dinheiro. Moram em casas maravilhosas, cada um tem 5 ou 6 caras, tudo ilegal, todo mundo na ilegalidade. Né? Quer dizer, está levando um padrão de vida de deputado e ainda fala mal do país. Fala mal do país. É. E acha que, não, bom mesmo é o Brasil é superou, o Brasil. Pô, mas é um excesso de merda na cabeça, rapaz. É verdade. Né? É incrível. Isso aí eu acho que isso aí não muda, não. Eu não tenho nenhuma esperança de mudança nisso daí. Eu acho que não. Não, acho que vai estar piorando. Da minha geração para agora, a gente observa, por exemplo, o que aconteceu na esfera cultural brasileira. É assim, uma catástrofe. A cultura superior brasileira acabou. Não sobrou nada. Nada. Eu tenho um amigo no Brasil que ele trabalha numa fábrica de colchão e ele é supervisor, uma coisa assim. Ele disse assim que ele deu para os 85 pessoas que tinham lá para fazer o teste, ele deu uma conta de divisão com 2 números na chave. Ninguém fez. Pois é. Uma vez eu tinha um empregado, era uma moça boazinha, simpática, não gostava dela. Um dia ela chegou e disse, me empresta a sua máquina de somar? Eu disse, pois não, ela disse, preciso fazer uma conta. Eu disse, qual é a conta? 3 vezes 11. E daí eu dei a máquina, ela levou lá meia hora para conseguir fazer a conta. Eu fiquei aterrorizado. Agora, essa, pelo menos, era empregada doméstica. Agora, tem muito deputado no Brasil, se você der uma máquina somar para fazer a conta 3 vezes 11, vai levar uns 40 minutos. Que isso. Tá entendendo? É um negócio incrível. Bom, deixa eu passar, parece que tem mais gente aí na linha esperando para falar. Muito obrigado, viu? Obrigadão obrigado mesmo. Um abração. Outro. Tem mais alguém na linha? Então peraí. Bom, aqui é o seguinte. Nós temos uma mensagem importante de um indivíduo chamado Alfred Smith Palliser. O nome é inglês, mas é um brasileiro. Né? Então, ele diz o seguinte, ele diz, talvez a explicação para o desastre intelectual do Brasil não seja diretamente a substância ideológica de que o senhor fala, que impregna os corações imensos como um vírus, mas o corpo físico mesmo do cérebro dos brasileiros tão facilmente infectados por qualquer ideologia de Araque.
E daí eles baseiam no seguinte: presta atenção, essa coisa é importantíssima. Eu me lembro, o Dr. Miller, meu falecido amigo e guru, Dr. Juan Alfredo César Miller, que era um argentino de nascimento e criado na Suíça, ele falava desse problema já, mas é gostado, fala, mas eu nunca tinha parado para meditar nisso aqui. Vocês olham aqui, a sífilis congênita sempre foi um problema não resolvido no Brasil. É sabido que o indivíduo afetado pode apresentar problemas mentais graves ou imperceptíveis, mas que ao longo das gerações se manifesta em mutação genética que enfraquece o cérebro do sujeito. Esse problema sanitário da sífilis é mais agudo no Brasil do que nos países vizinhos. 2. Quase a mesma coisa se pode afirmar da malária endêmica, que foi sempre florescendo no Brasil. É sabido que o corpo humano, inclusive o cérebro, se defende do protozoário invasor e parasita a um preço. O custo é alto e pago através de gerações prostradas geneticamente e mentalmente. E terceiro, ele diz que os alimentos nutrientes do solo brasileiro acabam sendo dissolvidos pelo excesso de chuva. Então tudo cresce desproporcionalmente, mas sem substância, incluindo o gado, cuja carne é abundante, mas carente de metais pesados. Mas olha que coisa importante, né? Está aí o seu ministro da Saúde, porque em vez de distribuir camisinha, tá certo? Ou ensinar os outros como é que toma pico, porque vocês se preocupam tanto com a saúde dos drogados, por que não faz um plano para acabar com a sífilis congênita? Sabe por quê? Porque esse plano levaria muitas gerações e não traria nenhum lucro eleitoral para o canalha, você está entendendo? Então os partidos que nos governam, os planos deles têm em vista a duração do poder que eles pretendem ter. O PT até está pensando um pouquinho mais a longo prazo, porque o PT pretende ficar no poder eternamente, tá certo? Mas eles estão pensando, não é no país, estão pensando no PT. Isso é muito importante. Você jamais entenderá o que se passa na política brasileira se você não entender o seguinte. Todos os programas de governo ali têm duas versões. Você tem uma agenda pública e uma agenda secreta. Uma agenda externa e uma agenda interna. Quer dizer, externamente, o programa de governo é aquele que o Lula apresentou na propaganda eleitoral, que mais ou menos ele parece estar querendo realizar. Mas tem a agenda secreta, que é o seguinte: o objetivo é a conquista do poder total na América Latina pelas entidades ligadas ao Foro de São Paulo. Então, quando você pensa que ele está fazendo uma coisa voltada para uma dessas agendas, às vezes é da outra, e você não vai entender. Quando parece, às vezes, ele está fazendo uma burrada, é a burrada do ponto de vista da agenda pública. Mas se você analisar à luz da agenda secreta, aquilo faz todo o sentido do mundo. Tá certo? Essa crise do controle de voo faz todo o sentido do mundo à luz da agenda do Foro de São Paulo, né? E assim por dentro, o banditismo crescente, os caras só fazem, vamos dizer, o único empenho do governo, o empenho de segurança pública que o governo faz é o seguinte: é proteger os homossexuais para que não sejam atingidos em plena via pública por uma citação da Bíblia, né? Isso é grande, tem que proteger os caras, não pode. A citação da Bíblia é mortal. Se você falar um versículo do Gênesis, o homossexual cai morto da memória, catapimba. E o governo, né, zelando pela segurança pública, ele quer impedir que isso aconteça. Agora, matar 50 mil brasileiros por ano pode, é cada vez maior. E nada se pode fazer contra as Farc. Então, aparentemente, isso é incompetência, mas é incompetência à luz da agenda pública. À luz da agenda secreta, da agenda do Foro de São Paulo, faz todo o sentido do mundo, né? Então, olha aí, Alfred, muito obrigado pela sua contribuição. Pensem nesse negócio. E quem estudar isso aí, o Gilberto Freire se referia a isso, né? O Dr. Miller também falava. Isso é uma coisa gravíssima, gravíssima. E os estudiosos de homeopatia sabem que a homeopatia tem tratamento para isso. No Brasil existe milhares de farmácias homeopáticas, todo mundo trata homeopatia, certo? Existe, que eu saiba, existe remédio, vamos dizer que alivia o negócio os efeitos da sífilis congênita. Pelo menos os homeopatas dizem que faz, que funciona. Espero que funcione mesmo, né? Bom, vamos lá, vamos ver o que temos aqui em seguida. Tem uma montanha de mensagens aqui, né? Olha aqui, o Paulo Celso Biasoli me manda aqui uma mensagem, é muito comprida, Paulo, queria ler tudo isso aqui. Falando que esse plano do governo de gerar uma indústria de suco chamada Nova Amafrutas. Que esse negócio se projeta completamente maluco, né? E o Banco da Amazônia, segundo informações passadas, tirou a hora do caro companheiro presidente Lula para desovar verbas a rodo para o projeto, cujo churrasqueiro Lorenzetti, hoje em paradeiro não conhecido, é um dos seus diretores e condutores do caso.
criaram até o Pronaf, né? Então, esse projeto está cheio de encrenca lá. Olha, como nós só temos mais 10 minutos aqui, eu não vou ler a sua mensagem inteira. Mas vê se você, por favor, coloque em algum site da internet e me avisa aqui. Coloca no site e me manda o endereço. Isso aqui, esse negócio que você está falando é muito importante, viu? Vamos em frente. Ainda tem mais coisa. Tem olha, tem aqui o Marcelo Quintino. Ele me diz um negócio muito sério também, ó, aqui. Em um país como o nosso, somente com um sonoro vai tomar no cu se pode tentar aliviar nossas oprimidas, revoltadas almas com tanta roubalheira e bandidagem. Quer dizer, ele está aqui a favor, né? E aqui, o Jerônimo Ottoni foi quem mandou o endereço do livro da Charlotte Iserbyt. Vamos repetir aqui. DeliberateDumbingDown.com. Não deixem de ler esse livro para vocês verem como os Estados Unidos estão se brasilianizando, né? Claro que ainda falta muito para chegar nesse ponto, né? Agora aqui, a Ana Luísa Rimoli Barcelos, do Rio Grande do Sul, minha amiga, né? Querido amigo Olavo, não está sozinha, somos poucos realmente, mas o mundo precisa de pessoas como tu, de bom caráter, honra, que lutam pelos seus princípios e não tem vergonha de ser diferentes. Eu não posso ler a mensagem inteira também, mas olha, agradeço do fundo do coração, Ana Luísa. Certo? Você é uma das pessoas do Rio Grande do Sul que eu sempre admirei você, certo? pela sua honestidade, pelo seu sincero desejo de saber. Essa menina nunca para de estudar e se informar. Essa menina vai longe. Parabéns, Deus te abençoe, Ana Luísa. Agora, temos aqui vários e-mails do Ronald Maia. Também não posso ler todos, né? Mas ele diz aqui: entendo oportuno registrar o seu artigo do último dia 18 do Diário do Comércio, no qual o senhor reduz a subnitrado de merda, infelizmente, o meu ex-colega do Colégio Militar do Rio de Janeiro, Armindo Abreu. O outro assunto que ele veio foi sobre as conclusões a que chegaram os procuradores da República no que respeita à prescrição dos crimes ocorridos em 1964 e que, segundo esses luminares, seriam imprescritíveis. Ora, prescrição para qualquer iniciado nas letras jurídicas significa total perda da ação. Porém, para esses imbecis, acatar essa obviedade seria permitir aos militares uma compilação bibliográfica que, quem sabe, serviriam de objeto de orgasmos, aflorados 43 anos após o movimento que conseguiu abortar a implantação do regime bolchevique no país, né? Agora, o mais engraçado é essa premiação póstuma do Lamarck. O Lamarck era evidentemente, olha, chamar o Lamarck de monstro é assim uma simples questão de realismo. Porque o sujeito, pensa bem, cada um de vocês, você é capaz de matar a coronhadas um prisioneiro amarrado, depois cortar os escrotos do negro e botar na boca dele para engolir? Depois ou antes, porque não se sabe se os escrotos foram colocados antes ou depois da morte. Mas eu sei o seguinte, o tenente Alberto Mendes Júnior foi encontrado com os testículos dele no estômago. Tá certo? O que você acha de um homem capaz de fazer isso? Tá certo? O Lamarck é um monstro. Ele é um sociopata perigosíssimo. E quem quer que o admira é doente. Tá certo? Ora, no Brasil o que está acontecendo, vamos dizer, é uma profunda inversão sistemática da realidade. Inversão sistemática de todas as hierarquias de valores. Você vê o que aconteceu nesse caso que eu comentei no meu artigo fim de semana, o garoto do interior que ateou fogo no cabelo da professora, arriscando desfigurar a mulher totalmente. A Secretaria de Educação do Estado, o que diz? Não, isso não foi grave, não podemos punir o moleque para não traumatizar o coitadinho. Então, assim, a professora é punida. É punida 3 vezes. Primeiro, porque sofre essa agressão. Segundo, porque a classe inteira riu da mulher. E terceiro, porque se vê humilhada ao ver que a Secretaria de Educação toma partido do bandido. E tem outra, a classe inteira ficou rindo e só uma aluna é que, vencendo, vamos dizer, a pressão da classe, correu para socorrer a professora, que senão teria sido totalmente desfigurada. Esta menina hoje está com medo de ir para a aula, com medo da represália dos colegas. A Secretaria da Educação está achando tudo lindo. Então, a promoção do Lamarca e a promoção deste moleque são exatamente a mesma ação. É aquele prazerzinho, aquele gostinho que o gnóstico revoltado contra a realidade tem de inverter as coisas, fazer o mundo às avessas. E no Brasil,
Isso está sendo adotado em todas as áreas. Quer dizer, a única área que está sendo ainda administrada de acordo, vamos dizer, com a lógica tradicional é a economia, porque a economia vem pronta, a fórmula vem pronta do FMI, e os caras não têm coragem de violar aquilo, de desobedecer, porque senão acaba a grana. Né? O investidor internacional sai daí. Então, eles são obrigados a manter um mínimo de racionalidade para não perder o investimento internacional. No resto, é tudo inversão sistemática. É a revolução do Dr. Mabuse. É o louco dentro do hospício, tá certo? Promovendo a revolução lá fora através do diretor do hospício. Isso está acontecendo em toda parte do Brasil. É uma coisa sistemática. Todos os julgamentos que esse pessoal faz são sistematicamente invertidos. E eles não se limitam a fazer julgamentos, eles tomam decisões. Você está entendendo? Você vê, num país que tem 50 mil homicídios por ano, e que a preocupação de segurança, né, é proteger os homossexuais contra versículos da Bíblia, o que é isso? É a inversão total. Quer dizer, é uma coisa de sociopata. E presta atenção, não é uma questão de opinião política divergente, porque sempre aparece um idiota dizendo, não, você tem que respeitar as opiniões dos seus adversários, como se tudo nesse mundo fosse uma discussão acadêmica. Na discussão acadêmica existe a possibilidade, vamos dizer, de você discutir tudo meticulosamente, só com argumentos racionais, sem ter impessoalmente. Por quê? Porque da discussão acadêmica não ocorrem consequências práticas imediatamente, são discussões teóricas. Quando você entra no terreno da política, tá certo? Não há mais discussão teórica. Está havendo, vamos dizer, é a imposição brutal de um poder. E contra isso, o que a gente pode fazer? A gente pode protestar, pode reclamar, pode berrar, é o máximo que você pode fazer. E daí ainda vem, gente, esse próprio rapaz daquele site que eu estava, aquele blog que eu estava falando no começo, até esqueci como é que chama, que é um nome tão fresco, né? Que é, como é? Palatando. Ah, Palatando, o que é isso, porra? Então, com esse nome que é assim, vamos dizer, é uma viadagem, né? É viadagem explícita, né? Não viadagem homossexual, viadagem intelectual, que é muito pior, né? Até o rapaz vem dar liçõezinhas de que a gente tem que sempre respeitar o adversário. O cara pensa que é tudo discussão acadêmica, gente bonitinha, ele não sabe o que é disputa de poder, tá certo? Ele não sabe o que é você botar 1000 professores para criar uma hegemonia dentro de uma escola, certo? E tirar o emprego dos outros. Ele quer que a gente discuta, né, amavelmente. Eu, por exemplo, na mídia, que sou um sujeito para defender um ponto de vista contra 1000 que estão defendendo do outro lado, né, 1000 que tem páginas inteiras para falar o que quiser, tá certo? E a gente tem que falar educadamente, polidamente. Que coisa mais odiosa, que coisa mais sabe, covarde, profundamente covarde. É uma coisa torpe, é uma mentalidade porca, tá certo? E as pessoas estão lendo um manual lá de discussão, aliás, lê o meu próprio manual e sai aí dando liçõezinhas aqui, né? Se você quer vencer a discussão, então é erística. O cara jamais vai saber o que é erística. Puta vida, rapaz, larga esse negócio de querer ser intelectual, faz um concurso pro Banco do Brasil que está mais na sua capacidade, porra. Que é isso, porra? Eu sei que aos 20 anos, eu também dava palpite errado, mas pelo menos não publicava, porra. Tá entendendo? E mesmo, olha, eu aguardei aos 45 anos de idade para começar a participar de polêmicas públicas e eu estudei antes de falar. Que coisa. Então, agora, atenção para terminar aqui, isso é muitíssimo importante. O boletim G2 do Joseph Farah, que é o homem do WorldNet Daily, publica aqui uma reportagem do jornalista inglês Gordon Thomas, que diz que um relatório do M16, Serviço Secreto Britânico, informa que há 200 milhões de cristãos em 60 países que estão enfrentando perseguição orquestrada pelo Al-Qaeda. O relatório diz, acreditamos que a situação é extremamente grave. Só para você ter uma ideia, já tem 50 mil cristãos correntemente na cadeia, tá certo? Na Coreia do Norte, tá certo? E há aproximadamente 40 mil cristãos que estão na cadeia na China por serem cristãos. Agora, enquanto isso, né, fica essa putada intelectual do Ocidente, né, esses Dawkins, essa gente toda, né, querendo fazer o genocídio cultural. Você tem o genocídio físico de um lado e o genocídio cultural do outro. Mas deixarei para comentar isso na próxima.
tem alguém na linha, mas sabe que não dará tempo mais de atender. Não dá porque o nosso tempo aqui já acabou. É lamentável que a gente tinha tanto assunto importante. Olha, agradeço muito a todos que enviaram mensagens, tá certo? Vocês sempre ajudam muito. Às vezes ajudam o público, porque dá tempo de passar. Mas se não ajuda o público, ajuda pelo menos a mim, que eu fico sabendo um montão de coisa interessante e sempre importante. Muito obrigado a todos e até a semana que vem.